Olá, Roberta, boa noite. Primeiro a entrar, estamos esperando aqui o nosso convidado. Oi, Luísa, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos esperando aqui. Manuela também, bem-vinda. Rogéria. Esperando aqui o Lucas entrar para a gente começar o nosso bate-papo aqui de um tema bem relevante. Nesse momento aí de grande polarização e grandes tretas que estamos experimentando aí nas nossas relações. Só fazendo uma horinha aqui para o Lucas entrar. Deixa eu mandar um convite para ele aqui, vai que ele está perdido. Oi, Amanda, boa noite. Oi, Marli Cristina. Deixa eu mandar uma mensagem para o Lucas aqui, acho que ele está meio perdido. O Lucas entrou, bem-vindo, Lucas. Agora você tem que pedir. Isso, só pedir para participar. Oi, Sara. Sua tela está apagada, Lucas. Eu estou te ouvindo. Tá me escutando? Como é que Estou tá te aí? escutando. Está me ouvindo bem? Tô Vocês nos médio ouvem, ouvindo. Peraí, moçada? tenta melhorar. Você tá muito baixinho pra mim. Não tô escutando seu Eu estou áudio. baixinho para todo mundo ou é só para o Lucas, gente? Como? Ah, tá. É, Sara, eu estou muito baixinho para você também ou só para o Lucas? Melhorou, Lucas? Não. Oxe, que viagem. Aqui Tá tá como se ótimo. tá como se seu áudio tivesse abafado. Mas eu tô Ó, tem com... outras pessoas que estão falando que tá bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aumente Às seu vezes é o volume meu. então, Deixa eu ver. Lucas. Fala aí. Olá, tá me ouvindo? Não, pra mim tá. Você tem um fone Eu aí, tô de te repente? ouvindo, mas tô te ouvindo muito baixinho. Oxe, que estranho. Você aumentou o volume do seu celular? Ah? Aumenta o volume do seu celular. Já foi feito. Vixe, aí complicou. Deixa eu Você tem um sair e entrar de fone? novo. Sai e entra de novo então. Desculpa aí os problemas técnicos, gente, só resolvendo aqui. Parece que o Lucas não está me ouvindo bem, mas vocês estão. Então, a Sara ainda falou que o meu áudio está mais alto que o do Lucas, então acho que o problema está lá. Obrigado, Sara, pelo feedback aí. Autorizei o Lucas a entrar. Vamos ver se...
Vamos ver se agora ele me ouve bem. E aí, Lucas, melhorou? Guto, tá muito esquisito. Quando você tá sozinho, eu te escuto. Na hora que eu entro, eu paro de te escutar. Entendi. Aí eu não tenho ideia por que isso. Tá. Deixa eu ver aqui. Não. Você tem algum fone de ouvido, Lucas? Ó, melhorou, melhorou, melhorou. Fala aí de novo. Tá bom. Então vamos nessa. Beleza, agora eu tô te ouvindo direito. Tá ótimo. Então vamos lá. Então, gente, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, né? Estamos nós da Pragmática Psicoterapia e Cursos, né? Encabeçado por mim nessa atividade específica. Temos a alegria de poder bater um papo com uma mente brilhante, um grande bom senso e um coração enorme. Uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é o Lucas Ferraz Córdova, que é professor, doutor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Reside em Campo Tem que Grande, falar do SUS, senão o povo fica bravo aqui. Você viu o meu cuidado, né? Então fez mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, né? Trabalhou comigo na UFMG. Então a gente vai bater um papo hoje sobre um assunto. Obrigado, Lucas, por aceitar o convite assim tão em cima da hora. Mas a motivação dessa atividade hoje, dessa live, foi de uma pergunta que me fizeram na supervisão da Pragmática. Então, lá da clínica, ele sempre supervisiona os terapeutas e falando assim, poxa, eu tenho vários terapeutizandos meus que brigaram com família, que brigaram com amigo, que saíram do grupo, e as eleições estão aí para acabar. Não sei se a polarização vai terminar, talvez não, mas pelo menos o seu epicentro, né, o seu marco mais importante está para meio que chegar ao fim, né? Então, que as eleições, a ideia é mesmo que mantenha, dá uma arrefecida e depois ele pode até retornar, né? Mas enfim. E é um momento importante para a gente falar disso, de como a gente pode pensar as relações a partir desse momento. Né? Eu dei lá meus pitacos para os meus supervisionandos, né? Para o pessoal, os colaboradores da clínica, terapeutas que eu admiro muito, mas eu queria ouvir outras pessoas para falar desse assunto, né? De como é que a gente vai fazer aí para manter ou não, se for o caso, né? Manter ou não as nossas relações. Eu vi um post hoje no Instagram, no Facebook, assim, ó, briguei mesmo e não me procure nunca mais. Tipo, algo desse tipo, né? Será que isso rola com todo mundo? Então, Lucas, queria começar a te ouvir um pouco sobre esse tema aí. Beleza, beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente bater papo. Já tem muito tempo que eu e o Guto a gente se conhece. Sempre é muito bacana. A relação nossa já ultrapassou e muito as relações de simplesmente trabalho, ou universidade, coisas do tipo. Mas mesmo quando a gente está à toa, a gente acaba dando uns pitacos em discussões mais de trabalho. Então é sempre bacana, sempre gosto muito, tem como, convite do Guto não tem como recusar. Então, brigadão para a oportunidade de a gente encontrar, apesar de estarmos longe. Quando você me fez esse convite, eu até comentei isso com você há pouco tempo, e quando você me fez o convite para a gente bater esse papo, eu fiquei assim, nossa, será que eu sou a melhor pessoa para poder falar disso? E aí, eu não sei se você reparou nos meus stories que tá o convite, o stories antes do convite tá relacionado um pouco disso, assim, é uma comemoração minha em relação aos resultados e tudo mais, então acaba tendo alguma relação nesse sentido. Eu vivo num estado onde essa polarização não é tão clara quanto acredito que seja em Brasília, igual eu acredito que é em Minas, né, que é a minha origem. Aqui você tem uma pegada
muito direcionada para um dos dois lados, dentro dessa lógica de polarização. Então, é, 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 você não vê tão claramente, cotidianamente, essas brigas, né, nas relações aqui do Estado. Não vou falar que elas não existem, é lógico que elas existem, mas acredito que você tem lugar onde essas disputas são mais claras, mais evidentes, mais bem marcadas as divisões. Tá? É, é, eu, eu entendo que a, fo- a minha grande preocupação com essa história toda, com a forma como a gente vem conduzindo essas questões ao longo de já faz algum tempinho, não é nem tanto a polarização. Eu acho que a polarização no sentido de demarcar posicionamentos e pensamentos distintos não é o grande problema. O problema é a forma como isso acontece, a forma como isso o caráter violento que isso tem tomado de um tempo para cá. As diferenças de pensamento sempre existiram, mas de um tempo para cá isso ficou. Isso demarcou uma forma meio violenta de se posicionar frente ao outro. E que, logicamente, gerou uma série de problemas, né? Igual você falou no início. Temos brigas com colegas de trabalho, briga com vizinho, briga com parentes, Familiar. família, familiares, às vezes irmãos, às vezes pai com filho. Né? Isso em algum, é bastante problemático na medida em que são relações que muitas vezes a gente não escapa delas. Então, Uhum. eu acho que o grande ponto está aí. Eu acho que talvez o ponto de motivação para tentar pensar alguma conciliação está justamente no fato de que muitas dessas relações, por mais que elas tenham uma conotação aversiva, se aproximar tem uma conotação aversiva, a gente não tem muito para onde fugir, para onde escapar, são relações que você vai manter, porque muitas vezes se desvincular delas é um problema ainda maior, principalmente quando você está falando de relações familiares. Sim. Então, dependendo do grau de aversão, isso passa a ser um problema que extrapola a própria relação. Então, entender que conviver em alguma medida é necessário para conseguir essas convivências, né? Te confesso que eu não sei muito como ainda, não tenho tão claro como proceder na medida o grau de aversão que se estabeleceu em algumas dessas relações. É, é, a, 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 o afastar é problemático, mas da forma como se estabeleceu, o se aproximar também é. Então, localizar esse ponto de vamos continuar nos relacionando. Eu gostava de você antes dessa confusão toda. Uhum. Você gostava de mim antes dessa confusão toda. Vamos tentar estabelecer algo. Esse ponto de interseção entre o quão reforçador era estarmos juntos e manter o relacionamento enquanto algo reforçador, versus o grau de aversão que se gerou, não é um ponto simples. E não acho que vamos conseguir resolver isso de forma tão imediata, porque eu não acredito que essa polarização acaba na eleição. Acho muito pouco provável que ela acabe. É, o ponto que eu acho que a gente precisa fortalecer assim,
pensando de forma bastante clichê, é a ideia de respeito. É a ideia de respeito e a ideia de que é nessa relação de, de controle interpessoal, né, de manutenção de grupo, que o Skinner fala muito, né, no entendimento de ética que o Skinner coloca, que é o caminho que a gente tem que tentar estabelecer. A, 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 a gente tem contingências sociais muito potentes para tentar trabalhar em cima delas, para estabelecer algum, para suavizar essas relações. Isso eu estou falando muito pensando principalmente na relação familiar. Acho que o grau de valor reforçador que se estabeleceu nas relações familiares é um ponto interessante para tentar ter como base de sustentação para essas aproximações. A questão toda que eu acho que é o ponto problemático para tentar mudança é que necessariamente ela tem que ser bidirecional. Tá. E aí estabelecer inter-relação vai depender da contingência de ambos, né? Então tem que a gente combinar com os precisa russos, trabalhar. né, Lucas? Ah? A gente tem que combinar com os russos. Sim. Sim. Assim, igual eu estava te falando no início, eu tenho muito medo do quanto que a caixa de Pandora foi aberta, ou algo nesse sentido. Mas eu acho, sim, que a gente precisa fazer algo para tentar reestabelecer, por diferentes motivos. Até, até para se pensar no sentido até no sentido político, numa lógica de governabilidade, coisas do tipo. O reestabelecimento de relações, seja no âmbito macro, pensando em termos mais analíticos comportamentais, né? A lógica, a agência controladora, mas em relações mais micro, como a relação interpessoal, essa governabilidade vai perpassar por tudo isso. E ser independente, pensando em uma lógica de governo, independente de quem estiver, é no alinhamento, é na proximidade, sempre foi assim, esse sempre foi o caminho que deu minimamente certo para que a gente conseguisse coisas importantes ao longo da história. Então, é importante, é importante. Eu não tenho clareza ainda como estabelecer. Foi o que eu te falei antes. O meu lugar aqui na discussão nossa é muito mais de entender a necessidade e, em alguma medida, buscar a abertura para essa mudança. Qual o planejamento de contingência para isso? Eu ainda tenho dificuldade de entender. Tá. A sua fala trouxe alguns pontos que vale a pena mencionar. Acho que o primeiro deles, acho que ficou bem claro, é que tem pessoas que não vale a pena a gente tentar voltar a se relacionar mesmo e ponto final. Eu acho que esse é um ponto de partida assim, interessante, né? Da gente conseguir analisar, separar o joio do trigo. Né? De exatamente. E só um parênteses, eu acho que isso é independente de relações que digam respeito a relações políticas. A gente tem que saber escolher com quem se relacionar. Fato, ponto. Sim. Que, em alguma medida, vão te trazer um estado saudável de vida. E isso, não necessariamente eu estou colocando o outro como mal, coisas do tipo. Dizem respeito meramente a relações comportamentais,
a ideia do santo não bateu, não que isso seja um problema. De novo, eu tenho que. Eu não necessariamente preciso lidar cotidianamente, mas eu preciso sempre respeitar. É o bom e velho clichê, que eu acho que é fundamental a gente entender isso. Que é a partir disso que eu acho que todo planejamento tem que ser estabelecido. Não é vamos ser amigos, vamos deixar de ser amigos, vamos ser família, vamos deixar de ser família. A partir do momento que se estabelece uma lógica de condição para que tenhamos possibilidade de agirmos de forma respeitosa, as condições para esse efeito nocivo da polarização, elas tendem a diminuir. Elas tendem a diminuir necessariamente. Sim, e a ideia é essa, assim, porque quando a gente pensa em civilização, né, a gente passa, cada um for fazer aquilo que quiser, ou seja, se o seu comportamento for mantido só pelos reforçadores primários, a gente não vai ter como viver em sociedade. Né? Então, obviamente, a gente não vai poder fazer tudo o que quer o tempo inteiro. E isso passa muito pelo que você está falando. Então, é muito provável que a gente tenha que conviver com algum colega de trabalho, com algum vizinho, né, que a gente, um sogro, uma sogra, um cunhado, que tem uma posição política muito diferente e que a gente vai ter que arrumar um jeito de conviver. Eu acho que passa pelo conceito bem abstrato, bem difícil de definir, mas que é respeito. Né? Na medida que você não vai tentar, nem comece só no bom dia, boa noite, e né, que a gente consiga conviver, certo? Outro elemento que eu acho, por outro lado, existem pessoas que a gente não vai precisar conviver necessariamente e que, nesse momento do debate, as agressões foram tão profundas que realmente não vale a pena você tentar resgatar de alguma maneira. Né? Então, tem amizades que, de fato, vão ficar para a história aí, a gente não vai precisar... não vai precisar igual várias outras ficaram, por outros motivos. Exatamente, não é só a polarização política. E é muito interessante isso que você traz, Lucas, porque essa questão da polarização, ela vai trazer alguns padrões comportamentais muito comuns na humanidade, que é, por exemplo, um fanatismo religioso, um fanatismo por torcidas organizadas, né, de futebol. Então, você odeia uma pessoa meio que você não sabe por quê. Né? Então, ela pensa de uma maneira diferente de você. E aí esse é um ponto chave que eu gosto, e eu vou querer te ouvir sobre ele, quando eu afirmo assim, que as pessoas são complexas. Né? Então, por exemplo, a pessoa pode ter votado no Bolsonaro, mas não quer dizer que ela é contra a vacinação. Você não pode deduzir, primeiramente, por ela ter votado no Bolsonaro, ela é contra a vacinação, que ela é contra o SUS, que ela não valoriza a vida. Né? Pessoas são complexas. Né? Não é porque o Bolsonaro, durante a pandemia, teve alguns comportamentos que nos levassem a crer que ele desvalorizava a vida, não quer dizer que todo mundo que vota nele o faça. Da mesma maneira, alguém votar em Lula não quer dizer que a pessoa seja a favor da corrupção. Não que o Lula tenha sido necessariamente corrupto. Também não estou querendo entrar nesse mérito. Né? Mas o fato, e nem que Bolsonaro desvalorize necessariamente a vida. Eu também não estou querendo entrar nesses dois méritos. Né? Mas a ideia é que as pessoas são complexas. E esses fanatismos, quando eles passam para o pessoal, ele justamente é uma confusão entre algumas opções da pessoa, seja a religião que ela frequenta, seja o time que ela torce, e seja o candidato que ela vota, o que ela defende, faz propaganda, como se só definisse na integralidade. Na realidade, não. As pessoas vão muito além. Vão muito além disso. Então, é uma generalização meio torta, assim, né? É um pensamento meio simplista quanto ao ser humano. E, obviamente, agora, tem pessoas que votaram em Bolsonaro que, sim, não valorizam a vida humana, ok? E tem pessoas que votaram em Lula que são corruptas. E talvez dessas,
Se esses são valores que contrariam os nossos, beleza, talvez não seja o caso de se relacionar com elas. Né? Mas a gente tem que pensar que pessoas são muito mais do que algumas das suas decisões. Com certeza, com certeza. Toda e qualquer decisão, né? Essa decisão nunca quando você vai falar em decisões, principalmente decisões coletivas, que é o caso de uma eleição, cada indivíduo ali está votando por cada um por os mais diferentes motivos. Para chegar numa dada escolha, dos 60 milhões que votaram Lula, você vai ter ali... Foi 60, né? Foi 60. 60 milhões que votaram em Lula, você tem provavelmente algo próximo de 60 milhões de motivos para voto. Os 58 que votaram em Bolsonaro, já tem 58 milhões de motivos diferentes para ter votado em Bolsonaro. É lógico que você vai ter maior proximidade entre aqueles que votaram em Bolsonaro, se eu for comparar internamente, comparar com quem votou em Lula. Obviamente, é muito mais provável ter motivos semelhantes, mais próximos entre aqueles que votaram no Lula e entre aqueles que votaram no Bolsonaro. Mas os motivos são os mais particulares possíveis, que até podem coincidir se eu olhar com o olhar de fora. Mas se eu começar a olhar, e aí vamos tentar ser mais técnicos, se eu começar a olhar com um olhar funcional, cada um está votando pelos mais diferentes motivos, são completamente diferentes. É a história individual, particular de cada um. E aí a gente começa não sei se isso corre o risco da gente começar a entrar numa relativização danada, mas eu, enquanto analista do comportamento, eu preciso entender que todo e qualquer um daqueles votos não me representa o sujeito, representa no sentido... mas representa um histórico de reforçamento que tornou aquela resposta ali provável. Isso tem que estar claro para mim. Contingências atuais isso não muda o fato que eu necessariamente precise atestar aquela história de reforçamento que levou àquele comportamento. Mas eu tenho que entender que não foi uma escolha que brota no vácuo, que brota do nada. Qualquer escolha ali que envolveu esse processo se construiu historicamente. Se construiu a partir das contingências que estavam dadas e por aí vai. Ninguém ali é legal ou bonzinho ou mal ou chato ou coisa do tipo, no sentido reificado do termo. Maniqueísta, né? Exato. Não é essa a lógica. É lógico que eu vou repudiar algumas escolhas, dependente desse entendimento. Mas eu tenho que ter clareza, e principalmente enquanto profissional, que foi o que você falou, que foi o gatilho para começar a pensar essa nossa conversa, lá quando o pessoal da Pragmática começa a falar para você, olha, estou tendo muito cliente assim, é lógico que eu, enquanto profissional, eu tenho que entender, tentar buscar não é que eu preciso buscar a fonte, mas eu tenho que entender que aquele comportamento é uma condição, é exatamente isso, é um comportamento. É um comportamento. Agora, difere um pouco, né, Lucas? Só complementando, difere um pouco de você ver um cara emitindo um comportamento claramente machista, por exemplo, ou um comportamento homofóbico, né? Aí é outra história. Porque, por exemplo, do ponto de vista da psicologia que a gente está falando, né, do nosso código de ética, né? Ou seja... Não necessariamente difere em natureza, mas difere em ética, né? Difere em... Sem dúvida. Porque votar em Bolsonaro... Qual é o meu papel nessa história toda? Porque votar em Bolsonaro não é antiético em si.
Não. Votar em Lula não é antiético, sim. Agora, você ser machista, por exemplo... Acho que esse é um ponto importante na discussão, Guto. Essa sua fala. Não é no sentido legal do termo. Sim. Não é, lógico que não é. Votar em Bolsonaro, logicamente, ou votar em Lula, em termos. Votar em Imael, logicamente, sim, não é. É legalmente errado. Aí, de novo, voltando para uma tentativa de olhar a partir de um olhar mais analítico comportamental e coisa do tipo, quando a gente olha para uma noção de ética enquanto manutenção de prática de controle de grupo, aí os grupos começam a se fechar e extrapola o que necessariamente é legal. Uhum. Aí é que começa a dar os embates, porque na minha bolha, o outro é antiético. Exatamente. Aí entra num ponto. O quão consolidado está esse entendimento de ética. Então, na bolha... É outra prática cultural, né? São grupos com práticas culturais diversas. Esse é o ponto. Na bolha lulista, progressista, esquerdista, o nome que quiserem dar para ela, as decorrências da escolha são antiéticas. Da mesma forma que na bolha bolsonarista, na bolha, a escolha em Lula gera uma condição antiética, que aí ela extrapola legalidade, é um entendimento que extrapola a legalidade. Uhum. E aí a discussão atravanca em alguma medida. Sem dúvida. Que sei lá, em uma proporção absurdamente menor. É só uma comparaçãozinha besta para uma pessoa mais velha discutindo com uma pessoa mais nova qual é a música mais legal. Uhum. Não vai chegar numa conclusão nunca. Por conta de que a discussão envolve muito as experiências pessoais, que dizem a qualidade da música, tem a ver com as experiências que eu tive com ela. O entendimento de ética dentro da prática do grupo, elas vão fazer sentido dentro daquele grupo. E no momento em que a gente atrela com a noção de ética, dependendo do quão... Porque eu acredito muito assim, na ideia de que quem votou em Lula ou quem votou em Bolsonaro, ambos estão votando porque acreditam que estão fazendo um bem. Uhum. Ou tentando se livrar do maior mal. Quando eu falo bem, eles estão tentando fazer uma escolha em prol de algo, de uma condição melhor. Seja no sentido de estou convicto aqui, ou seja no sentido estou me esquivando de um pior. Uhum. Mas você tem ali um entendimento de estou fazendo bem. A questão é esse bem diferente, para mim o seu bem é mal. Uhum. Então, esse antagonismo é bastante problemático. Problemático no sentido de condição que acaba mantendo esses embates. Então, e aí a gente vai entrar numa discussão mais ampla não, mas que eu acho que é muito particularizada, assim, particularizada não, mas eu acho que é muito representativa dessa história toda, que é isso que a gente está fazendo exatamente aqui agora.
que é Uhum. papel da internet, de criar nicho, de fazer eu encontrar com o igual, de fazer Uhum. que antes eu não entrava em contato com esse igual, agora fica mais fácil eu achar o igual. Uhum. As noções de ética elas vão ficando cada vez mais herméticas. Elas vão Uhum. ficando cada vez mais. E, é, e voltando para o assunto, né, que é como resolver isso, que eu acho que é o nosso foco, deveria ser mais centrado nisso, sim, porque, como eu falei, a premissa básica é precisamos aprender a conviver, porque é só a partir daí que a gente consegue chegar em alguma condição melhor, seja ela qual for. E aí eu Ah, queria falar um pouco disso, de como hum, resolver, né? Uma coisa que eu penso, então vamos imaginar que você tinha um tio que era muito legal, que ia contigo lá ver o jogo do Galo, que saia contigo para tomar sorvete lá, aquela sorveteria boa lá de BH, acho que é na Savassi, que eu esqueci o nome, acho que é Domingo. São Domingos, o Todo melhor mundo, de cara, todos. que memória, uau. Queria ter tido essa mesma memória para dirigir nas ruas de BH. Mas enfim, então você tinha um tio bacana que te levava para ver o jogo do Galo, que trocava uma ideia de futebol contigo, que te levava para tomar um sorvete. E virou lá, você, por exemplo, você virou Lula, ele virou bolsonarista, e em grupos, em certos contextos, o trem inflamou. E até que ponto essas posições, essas discussões naqueles momentos acalorados representam essa pessoa e mudam essa pessoa que, sei lá, te levou para jogar, para ver o jogo do Galo, que te levou para tomar sorvete, né, que te deu o primeiro álbum do Clube da Esquina, tá bem mineiro o negócio aqui, né? Ou seja, ele, né? E alguém que, pô, é caridoso, ajuda as outras pessoas, que vê um carro parado na pista, para ajudar a trocar o pneu. Esse é Uhum. o ponto que eu queria trazer essa reflexão, né? Em que sentido, não só a opção política, mas posições extremadas que algumas pessoas tiveram durante esse momento de debate mudam quem elas são. E elas Uhum. deixam de ser Uhum. aquelas pessoas que elas eram. Né? O que você pensa disso? Ó, o que eu penso disso? Eu acho que esses impactos, porque assim, acho que esses impactos que, que esses microeventos, né? Porque a gente está falando quando você começou a dar o seu exemplo, você está Uhum. falando de uma visão molar de vida, né? Você tá falando, a distribuição de reforçadores ao longo da vida foram sempre Uhum. super bacana. Uhum. E aí, você tem ocorrências que, a partir de um dado momento, começam a Sim. aparecer e, 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 e elas acabam tendo um efeito muito nocivo e desvia aquela história que estava Sim. caminhando por um caminho, leva para outro, a partir de ocorrências é, 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 não necessariamente, acho que pontual não é um bom termo, mas que se você for parar para pensar dentro do coletivo que é a sua história com aquela pessoa, é muito mais restrito, é muito menor, é mais curto, mas que mesmo assim tem Sim. um impacto pesado. É, a, 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 eu acho, assim, a, a, eventos presentes, eles têm um impacto sobre a gente muito maior do que os passados. Sim. Então, Temporalidade é fundamental. exatamente. Então, a minha birra de agora é de agora. Então, Aham. ela tá saliente. É um evento constante. E na forma como sei lá, da forma como está organizado, você pega abre, sei lá, um Facebook, um Instagram, Facebook é para velho, né? Então abre o Instagram ou coisas do tipo. Hoje, você só vê discussões a respeito da eleição.
normal, Sim. ou seja, é um evento extremamente importante dentro de para um grande número de pessoas. Então, a, 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 mas então, essa aversão, que apesar de pontual, ela, ela acaba se retroalimentando. Então, ela vai ganhando força na medida em que, se a gente for para pensar dentro de uma lógica mais classe de equivalência, eu tenho birra de um bando de coisas que aparecem na internet que vão fortalecendo a minha posição mais polarizada e agressiva. Na hora que esse indivíduo, esse tio, esse amigo, esse colega de trabalho, esse vizinho, se põe naquela mesma condição, ele acaba abarcando toda aquela classe de equivalência. Sim, a transitividade aí, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Então, isso acaba não apenas tendo a conotação pontual, mas carrega uma função muito grande. Não, eu entendo. Mas a ideia, né, é a gente ajudar o nosso terapeutizando a, por exemplo, aceitar um gesto de uma outra pessoa, ou ele próprio fazer um gesto. Sim, esse que é o ponto. Igual a Priscila escreveu assim. É pontual, mas é muito aversivo as estimulações. Sim, sem dúvida. Mas da mesma forma que você que é terapeuta, você deve conseguir falar isso muito melhor do que eu. Quer dizer, deve não, consegue, com certeza. Um bando de ações do terapeutizando, para ele, são extremamente custosas. Se expor a algumas condições, e eu não estou falando aqui da polarização, para o cara tímido ter que se expor a um ambiente, a um público, é extremamente custoso para ele. Sim. E é o papel ali do terapeuta tentar criar condições para que quando ele se expor, isso seja menos custoso e com isso ele ter condições de agir minimamente. Para se expor e entrar em contato com consequências que ele não entraria caso ele não se expusesse, e aí a ideia, né, de reforçadores naturais, mantenham, coisas do tipo. A ideia também, Lucas, é produzir uma descrição mais acurada do ambiente. Né? Exato. Meu tio, ele é um monstro. Não, é um monstro? Vamos ver. Me conta do seu tio, me fala dele. Não, ele postou cada coisa no Instagram, mas ele, quando vê uma senhorinha chegando, ele para e vai, ajuda com a sacola. Né? Ele é um cara que faz trabalho caridoso não sei aonde, é um cara que é bom de papo, sabe muito de música, e por aí vai. Então, é importante, pensando num trabalho psicoterápico, né, justamente levar em consideração tudo que você está falando, inclusive ajudar o terapeutizando a enxergar isso. Por que dói tanto, né? Como a Priscila colocou aí. Né, a relação que você fez com relações de equivalência é bem interessante, né? De por que é tão nevrálgico, mas da gente trazer uma descrição no eixo X com um lapso de tempo maior. Né? Porque as descrições que a gente faz marcadas apenas, né, por um intervalo muito curto, elas são muito enviesadas. Né? Então, o exemplo que eu dou muito em terapia, né, o terapeuta dizendo, nossa, minha vida tá uma merda, tá tudo ruim, eu tô péssimo. E ele tá falando de uma semana que ele bateu o carro, que tomou um esporro do chefe, não sei o que. Então, mas quando você olha num X maior, lapso de tempo, você vê que não é bem assim, ele está melhorando em relação ao tempo. Então, acho que, respondendo a pergunta, né, que você trouxe aí, de como, eu acho que um trabalho legal é a gente produzir uma descrição mais acurada do ambiente, mais acurada das pessoas, das relações, e tentar fugir um pouco dessas generalizações tortas que as pessoas estão fazendo e esquecer a complexidade das pessoas. Tá? Eu já vou te deixar continuar, Lucas, mas é só incentivar a galera aí, quem quiser fazer pergunta, fazer algum comentário, acho que isso é um tema bem polêmico, fica à vontade, é que a gente, quem sabe, consegue falar alguma coisa aí sobre as ideias de vocês. Mas continua aí, Lucas.
Não, não, eu acho muito nesse sentido mesmo que você está falando, assim. Acho que toda e qualquer interação, ela vai, no mínimo, ela vai se beneficiar de forma de uma capacidade mais ampla de descrição por parte do indivíduo, assim. Eu não vou falar terapeutizando, porque como eu não sou terapeuta, eu não tenho o costume de chamar as pessoas por esse nome. Mas quanto mais quanto maior for o repertório de descrição, é, é, mais fácil é. E eu acho que aí vai no sentido daquilo que você tinha falado, que eu lá, como advogado do diabo, estava falando. Quanto melhor a minha capacidade de descrição, mais fácil vai ser a minha tomada de decisão em relação àquela pessoa. Não apenas de vou melhorar a situação, como também não é uma relação que me vale a pena manter. Ou seja, é na capacidade nessa ampliação descritiva, nesse repertório mais amplo, de estar sob controle de uma série de fatores, A Priscila falando, né? Mas será que a pessoa que rompe já não tem um histórico de adversidade? Então, ter clareza dessas relações é o que te vai garantir decisões que vão ser benéficas para a pessoa. Toda a minha capacidade ou melhor, toda a minha capacidade não, desculpa. Mas estar sob controle das diferentes formas com que o outro me afeta, acho que é o principal caminho. Tá? Pensando na relação interpessoal. Eu acho que uma preocupação que a gente precisa ter também é que essas relações extrapolam única e exclusivamente a minha relação interpessoal. Por exemplo, se a gente está falando de uma relação familiar, o fato de, sei lá, eu estar afetado por você de alguma maneira e nós dois brigamos o tempo inteiro, isso acaba afetando um bando de relações. Então, ter clareza do histórico de relação minha com você e ter clareza dos efeitos que a forma como nós estamos lidando, sei lá, a gente quebra o pau o tempo inteiro, ter uma clareza dos efeitos que isso gera, é a partir disso que a gente consegue construir uma decisão ou uma forma de acondicionar isso tudo. Se eu entendo, por exemplo, sei lá, sou obrigado com meu sogro, não é verdade, mas estou obrigado com meu sogro. O quanto que isso... Qual é o efeito, qual é o impacto que isso gera? Em termos de efeito sobre as minhas filhas, que são netas dele, sobre a minha esposa, que é filha dele. Um bando de relações são afetadas nessa história toda. Ter clareza desses efeitos te permitem tomar essas decisões também. Então, e outro aspecto só te interrompendo, outro aspecto que é importante também é o nível de relação que você vai ter com cada pessoa. Então, a gente não precisa ser o melhor amigo de todo mundo que a gente se relaciona. Né? A gente pode ter diferentes níveis de convivência. Né? O que a gente está vendo é que a gente está no momento que várias pessoas nós meramente deletamos das nossas vidas. Né? Que elas foram excluídas totalmente, nós fomos excluídos totalmente. Né? É o deixar de seguir, é o bloquear, é o cancelar, que não sei o quê. A partir do momento que a gente percebe que a gente pode ter diferentes níveis de intimidade numa relação, a gente pode continuar tendo relações com outras pessoas. Né? Eu concordo com a pessoa que eu já não gostava dela e ela ainda tem uma posição política divergente da minha, a gente ainda tretou, sei lá onde, de fato é uma relação que vai ser muito difícil ela continuar existindo, e se existir vai ser uma relação muito mais formal do que uma relação que tem outros históricos, né, Priscila? Eu tenho uma loja, estava explicando isso outro dia para um amigo meu. Porque
Porque você tem você tem a coisa, por exemplo, com artistas que fazem pronunciamentos ou que se manifestam de determinada forma, e às vezes se manifestam de uma forma que não é aquilo que você pensa sobre sei lá, posicionamento político ou coisas do tipo. Eu tenho eu brinco falando que eu tenho uma espécie de régua para definir essas coisas, o quanto que o posicionamento para além da música da pessoa me afeta, que é o tanto que eu gosto da música da pessoa. Uhum. Então, alguém algum músico que eu gosto, que vai apresentar um posicionamento político que não me agrada, que não bate com o meu, aquilo vai me afetar dependendo do quão distante é e de o quão reforçador é o indivíduo, os outros elementos que ele produz. Então, por exemplo, sei lá, cantor do Metallica que caça ursos, por exemplo. Como é que é? O vocalista do Metallica. Ele caça ursos? Eu nem sabia disso. Aí, acabou com a graça do Metallica pra você agora. Não, porque eu nunca... Olha, por exemplo, eu nunca achei muita graça no Metallica. Então essa é uma informação que me afeta pouco em termos de Metallica. Uhum. Entende? Sim, você já não gostava tanto. Você já não gostava tanto do Metallica, então não gostava tanto. Então me afeta no sentido de, que cara que não precisava estar fazendo esse tipo de coisa. Me afeta no sentido que está para além da música. Agora um cantor, sei lá, que eu gosto de escutar. E ele vai lá e é o cara que caça urso. Bateu de frente, até que ponto eu quero continuar escutando as músicas desse sujeito, na medida em que quando eu escuto eu lembro dele matando um urso. Uhum. Então, é a coisa do pesar reforçadores e estimulações aversivas. É o pesar o quanto que estar naquela relação, em alguma medida, é importante ou não. Então, eu acredito que assim, uma parcela considerável das nossas relações é reforçador. Um bando de pessoas que se colocam, igual você estava falando, o cara sempre foi uma pessoa legal, era divertido bater papo, jogava futebol junto. Então você tem uma série de eventos reforçadores para aquela relação. Voltamos para a descrição. Compreender isso, ter clareza do que do quão aversivo o quão reforçador é. De novo, voltamos para a ideia do caminho. Esse é o caminho. Porque ele é um comportamento que surge muito na lógica da massificação, que surge muito na lógica da generalização. E é um tipo de generalização que vem sem... que é a lógica de quase toda a generalização, vem da desconsideração das particularidades. Esse é o ponto. Generalização torta que eu falei. Exato. Vem para além de uma série de elementos. Apesar de... apesar de... a gente nem para pensar sobre ele. Eu queria também pegar e falar sobre outro ângulo, né? Do que controla o nosso comportamento. Então, quando a gente via essas tretas de internet e tal, ou pessoais, diferente do que a gente está conversando aqui, que a gente está tentando chegar em consensos ou debater ideias, né? O reforçador que controla é a submissão do outro, quando a gente está numa briga, né? Ou o outro gosta de dizer que você tem razão, ou pelo menos se calar, ou mesmo ficar chateado. Então, muitas vezes a gente põe lá no grupo um negócio criticando o outro candidato, mas é para deixar o cara com raiva. Então, né, se você riu, acho que você já se entregou aí, né, Lucas? Né, as alfinetadas que a gente dá. Não. Pode ser também. Não vou postar de comando disfarçado. Mas, assim, só continuando o ponto, eu acho que
também é interessante, a gente vai falar um pouco de autoconhecimento, na medida que o terapeutizando é identificar não só o que controla o comportamento do outro, conhecer o outro que ele não vai se relacionar mais, ou vai tentar se voltar a se relacionar, mas também se conhecer. Né? O que está controlando o comportamento dele. Né? Porque muitas vezes ele próprio teve um comportamento extremamente agressivo ou agressivo passivo nas relações dele, porque o comportamento dele estava sob o controle não de ganhar um voto, não de convencer, mas assim, né, de chegar numa compreensão maior, não, mas simplesmente da submissão do outro, de ferir o outro, coisa do gênero. Não, isso é importante, inclusive, que às vezes você nem pode gerar um efeito de tá, nem reata, mas você se compreende. E voltamos para a postura clichê. A ideia do respeito. A partir do momento que você entende que o impacto, a forma esse efeito do seu comportamento sobre o outro, isso deveria, em alguma medida, garantir aumento de probabilidade de respeito, de comportamentos respeitosos. Pelo menos é o que se espera, é o que se supõe. É lógico que não dá para dizer, a hora que eu sei que eu estou sendo aversivo com você, eu deixo de ser. Não deixo. Não necessariamente deixo de ser, porque às vezes pode ser esse o grande motivo de eu continuar fazendo. Eu quero que você sofra. Tá? Mas, dentro das condições que você estabelece, entende aqui que ele estava falando, o histórico de relação com a pessoa, a partir do momento em que você se reconhece no outro, alguém que em alguma medida se coloca como fonte importante de reforço, coisas do tipo, talvez identificar, se entender como sendo aversivo, pode acabar tendo um auxílio, né, no amenizar essas relações. Não garante, mas pode funcionar como uma estratégia. Tá. Lucas, a gente já está um tempão aqui, o papo tá bom, mas eu já estou pensando em finalizar. Eu vou abrir aqui para perguntas, e a gente podia escolher umas 3 para responder, se aparecerem, para a gente finalizar. O que você acha? Senão eles ficam a gente falando de Star Wars. Uma boa, né? Star Wars ajuda a gente a entender bastante essa história. Muitas Star coisas. Wars tem até um terrorista, né? E é bem interessante isso, né? Porque ele, na luta contra o Império, o cara ele vira um terrorista, que é o Sol Herrera. E outros rebeldes têm seus questionamentos em relação a ele. É bem interessante. Eu acho que Star Wars dá pra gente pensar muita coisa. Só uma pausa. Eu dei corda e aí eu fui no Star Wars agora, né? Mas a gente pode fazer uma live outro dia falando sobre Star Wars, não tem problema, vai ser ótimo. Podemos. Eu vou gostar. Você sabe muito mais de Star Wars do que eu, mas eu vou gostar. Tudo bem. E aí, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Deixa eu ver aqui. Se tinha alguém tinha falado alguma coisa antes. Falou só que crianças estão brigando, e é interessante, né? Porque quando as crianças é muito isso, né? Quando crianças brigam por política, é bem aquela história, você é Vasco, eu sou Flamengo, ou você é Galo e eu sou Cruzeiro, e eu não vou torcer por causa disso, né? Então, é bem interessante, porque não que uma criança não possa ser relativamente politizada e não que necessariamente um adulto o seja, mas acho que isso fica um pouco mais evidente. E uma coisa que me transpareceu bastante nessa parte da polarização é um comportamento bem infantil. Sim, de ambos os lados. Assim. E as crianças estão reproduzindo. Eu vejo isso muito Eu tenho 2 filhas, uma de 10, outra de 5. Todas as duas têm muita clareza para... Além das coisas que a gente conversa em casa com elas têm muita clareza do quão separados são as duas coisas. A minha filha menor de 5 anos, outro dia ela falou assim, papai, na escola todo mundo é Bolsonaro.
Pouquíssimas pessoas gostam da Lula, porque Lula para ela, na verdade, é uma palavra feminina. Então, pouquíssimas pessoas gostam da Lula. Então, é muito evidente. Mês passado, nós ainda estamos em outubro. Então, mês passado foi o aniversário da minha mais velha, e aí a gente fez uma festa, tinha a recreadora, e a recreadora fez uma brincadeira que colocou as crianças todas em roda. Eu não lembro como é que chama a brincadeira, mas acho que todo mundo já deve ter visto. Você vai falando, vou viajar para não sei qual lugar e vou levar tal coisa. Aí o próximo tem que falar o que você falou e mais um. E aí vai sempre aumentando e as pessoas têm que ficar lembrando. Lá pelas tantas, um molequinho vira e fala, vou para tal lugar e vou levar o Bolsonaro. Na mesma hora, do outro lado gritou, e eu levo o Lula. Do nada. Do nada, assim, completamente fora de contexto. Completamente fora de contexto. Então, mais um motivo, assim, não é possível que a gente vai querer criar crianças, ter filhos, criar crianças com esse nível de animosidade. Então, tá gerando impactos sérios essa brincadeira. Não tá? Então, era só mesmo para contar essa história da minha filha, que eu achei, no mínimo, estranho. Foi uma boa história. Mais alguma pergunta, gente? Comentários? Tá, então, finalizando, esse vídeo ele vai ficar no feed, se eu conseguir salvá-lo, eu acho que eu vou conseguir, tenho sempre conseguido. E eu também vou adicioná-lo no canal da Pragmática Psicoterapia e Cursos do YouTube. Então, há vários vídeos lá, inclusive tem outros do Lucas lá, comigo, de outros projetos que a gente fez. Tem muito conteúdo lá bacana para quem tem interesse em psicologia clínica, análise do comportamento e comportamento verbal. Então, eu pedi você mandar um oi aí, ó. Sim, eu vi. Minha turma de alunos, que eu vou dar aula para eles semana que vem. Semana que vem não, daqui 3 dias. Um alô para a turma 2025, a turma que eu gosto demais de dar aula para eles. Eu sou muito fã desse pessoal. As outras turmas vão ficar com ciúme do seu. Como é que é? As outras turmas vão ficar com ciúme. Não, eu gosto demais das minhas turmas todas, todas, mas já que nesse momento quem está falando é eles, então eu vou elogiar. Fake news. Hã? É fake news. Não. Eita, eu sou um amor de professor, sou o cara mais legal do mundo ali. Brincadeira. Mas só para finalizar, assim, que eu acho que é importante para falar nesse momento, é isso, assim, o que eu estava falando desde o início. Eu não tenho muita clareza como é que a gente precisa, como é que a gente resolve. Acho que perpassa por um bando de coisas que a gente foi falando aqui hoje. Acho que a gente não sai. É uma situação. Da mesma forma que o indivíduo é complexo, é uma situação complexa demais para a gente conseguir resolvê-la. Então, simplesmente achar uma forma estabelecida de como nós vamos solucionar esse problema que precisa ser solucionado. Não sei se vai ser, mas que precisaria ser solucionado, precisaria. Entramos num contexto que a disputa política está sendo problemática. Não é nem o desfecho político. A disputa está problemática. A forma da disputa está problemática. Então, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Para além de, eu acho quem gosta do Bolsonaro está errado. Acho que quem gosta do Lula está errado. Beleza. Mas a forma como a disputa está acontecendo é problema. É problema sério. Temos vários problemas aí. Temos o meu olhar sobre o outro, mas a forma como estamos conduzindo é muito problemática. E a própria capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro, né? Exato. Estabelecer uma condição minimamente empática é necessário para todo mundo. Empatia é importante para todo mundo. Para viver em sociedade. Exato. Então, algo precisa ser feito. Não sei como, não sei. Mas perpassa por tentar compreender
o meu posicionamento frente ao outro, tentar entender a minha história com o outro, tentar entender, de novo, que vivemos em sociedade, por isso eu preciso do outro. Uhum. Nós somos, e acho que pensando, entrando no nível quase que filogenético, uma das principais fontes de sobrevivência nossa na evolução é o fato de sermos sensíveis uns aos outros. Uhum. Em termos comportamentais, não no sentido empático do termo, mas ter no outro fonte importante de controle, e termos todo um aparato que nos torna sensível ao outro. Isso é problema e isso é solução ao mesmo tempo. Isso é problema porque o contexto aversivo do outro me afeta demais. Uhum. Mas, por outro lado, é só na relação conjunta do outro que a gente vai conseguir sobreviver. Sim. Então, temos que fazer alguma coisa. Concordo. Então, Lucas, foi maravilhosa essa noite contigo. Tá? Obrigado aí. Priscila falou que foram boas reflexões, eu acho que foram mesmo, modéstia à parte. Foi muito bom trocar essa ideia. Quem sabe a gente marca outras aí para discutir temas cotidianos interessantes. Beleza? Bora. Eu gosto da ideia. Às vezes a gente não... São coisas que às vezes a gente nem para pensar e é importante. A gente começa a falar aqui e vamos arredondando os pensamentos. Tá, e aí, moçada, para ter mais coisas da Pragmática, sigam a gente no Instagram, sigam o Lucas no Instagram, tem coisas bem legais, ele cozinhando com música maneira e tomando vinho, que é bem divertido para assistir. Tem meu grupo, deixa eu colocar aqui, ó, para quem tá aqui, tem o meu, como é que fala? O perfil do grupo de pesquisa. Esse daqui, ó. Quem tiver interesse, segue lá, aqui no Instagram. Esse é o perfil do meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Behaviorismo Radical e Análise do Comportamento, que a gente conduz aqui na UFMS. Beleza. Moçada, boa noite. Que a força esteja com vocês. Um grande abraço. Valeu, Lucas. É nóis. Obrigadão, Guto. Até mais. Valeu, tchau.